Ei, pessoal, hoje o Mundo Político traz um relato sobre a situação da Itália no enfrentamento do novo coronavírus. O país começou ontem a sair da quarentena. Após 50 dias de emergência máxima, a Itália conseguiu achatar a curva da pandemia, que deixou até agora mais de 29 mil mortos. Eu vou conversar com o jornalista Lucas Ferraz, que mora em Roma e é correspondente do jornal O Globo. Lucas, obrigada por atender a gente. Obrigado vocês pelo convite. Lucas, como é que foi aí o primeiro dia, agora já o segundo dia dessa flexibilização da quarentena? Como é que você está sentindo isso e percebendo a sua volta? Como é que está Roma? Então, na verdade, acho que é uma mistura de dois sentimentos. Assim, em primeiro lugar, um alívio muito grande. Assim, pela primeira vez em quase 2 meses, os italianos puderam sair de casa sem o medo de controle da polícia, sem o medo de tomar multa, que, enfim, havia uma multa, né, se você descumprisse a quarentena. E também um sentimento de medo, porque é uma fase difícil, porque a população agora vai ter que conviver com o vírus, e isso as pessoas estão claramente um pouco receosas, assim, sem saber muito bem o que vai acontecer. E isso, inclusive, as autoridades explicaram, foram bem explícitas ao destacar isso, de que ainda estamos no meio de uma pandemia, né? O vírus não foi embora a Itália tenha melhorado bastante, assim, os últimos números, os balanços diários mostram que enfim, o contágio diminuiu, o número de mortes diminuiu, mas ainda há um perigo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que as pessoas saíram ontem aliviadas, né? Estavam contentes, estava um dia muito bonito aqui em Roma, então um sol, todo mundo na rua, mas também tem esse medo, esse temor. Como? Desculpa. Manhã primaveril, né? Sim, sim. Então, eu acho que assim, é um sentimento realmente um pouco esse medo do que pode acontecer, mas ao mesmo tempo com grande alívio, embora a vida não tenha voltado ao normal, mas assim, você consegue hoje visitar um parente, você consegue sair, ir para um parque, caminhar ao ar livre, então provavelmente vai melhorar o ânimo, o humor das pessoas, que estava todo mundo um pouco cansado, um pouco angustiado dessa obrigatoriedade de estar em casa, tudo fechado. Então, acho que, enfim, O OMS fez um alerta aí para a perspectiva de ondas contínuas, né? Novas ondas de epidemia, chamou de ondas contínuas, é um negócio meio assustador, né? Que essa reserva que você mencionou aí da população não é à toa, inclusive do próprio governo, não é? Exato. O primeiro-ministro alertou, não é? Sim, ele deixou claro, e autoridades também, que aqui na Itália tem um comitê técnico-científico que, na verdade, é grande até, que é formado por várias autoridades, cientistas, economistas, enfim, tem pessoas de diversas áreas, e não só o primeiro-ministro, mas essas autoridades especialistas disseram que não é descartado que num futuro próximo seja necessária uma nova quarentena, ou ao menos que algumas regiões que eventualmente, se uma região tiver uma alta de contágio, essa região pode ser colocada também em quarentena, em confinamento. Talvez não um confinamento nacional como a Itália viu, mas uma área, uma cidade pode ser confinada, né, em razão dessa... Porque realmente, ao que tudo indica, há um risco real dessa nova onda, né, que é uma onda... Quer dizer, isso... a literatura de outras pestes conta essa história, né, de que a gripe espanhola também teve uma primeira fase, e a segunda fase foi ainda mais mortal do que a primeira. Esperamos que não aconteça agora, mas todo mundo está falando disso, né? Está lembrando que pode haver essa nova onda, né? Porque, de fato, o vírus está circulando, continua circulando, mesmo que muito menos. Sim, sim.
Agora, a Itália, os dados que chegam para a gente aqui, que chegou o FMI, que falou nisso, né, numa previsão de queda de 15% do PIB. 15%. É É uma muita coisa coisa. assustadora, né? É. Um terço da população, é isso mesmo? Um terço da população está dependendo do governo para sobreviver? Assim, eu acho que a discussão, assim, até essa reabertura nesse momento foi pensada muito em função dessa situação econômica da Itália, porque deve ser entre os países ricos o mais afetado, e é uma preocupação muito grande, porque a Itália, a região da Lombardia, que foi a região mais afetada pelo coronavírus, que é a região do norte, é uma região que é considerada a locomotiva econômica da Itália, responsável por mais ou menos um quarto do PIB italiano. Então, assim, é uma região muito rica, que já vai ter uma dificuldade muito séria nesse recomeço, né? Enfim, e a Itália também é um país que tem uma desigualdade regional muito forte, do norte e do sul. Então, o temor é que essa nova reabertura acentue essas desigualdades ainda mais, com a ressalva, como eu fiz, de que o norte já está fortemente atingido, foi fortemente atingido, né? E uma outra preocupação, enfim, um outro assunto muito discutido aqui nesses dias, porque assim, a Itália, bom lembrar, é um país onde nasceu a máfia, né? Enfim, a Itália tem três grandes grupos criminosos que têm atuação transnacional, todos os três, inclusive ligações com o Brasil, tráfico de drogas, etc. E são grupos, essas organizações criminosas, elas se expandem em direção à economia formal. Então, o grande temor, isso foi inclusive verbalizado também aqui por autoridades que trabalham no combate às máfias, de que em algumas regiões, sobretudo no sul, que é mais pobre, e que precisa, nessa fase, de um incentivo do Estado mais forte, que nesses lugares o que pode acontecer é que a máfia acabe financiando pequenos comerciantes que estejam em dificuldades, acabe dando trabalho para quem tenha ficado desempregado, precise passar por dificuldade, enfim, que Uma esteja estratégia passando de por lavagem de dinheiro e de... dinheiro, exatamente. Então, assim, a pandemia, a crise aqui acabou evidenciando muitos problemas. Eu acho que os italianos já conheciam de muitos anos, mas que eram problemas que cresceram ainda mais, eles ficaram ainda maiores agora. Por exemplo, a questão da produção agrícola, que não só a Itália, mas os países europeus, de forma geral, utilizam imigrantes estrangeiros que vêm trabalhar na época da colheita de certos produtos. Então, são trabalhadores sazonais que viajam muitas vezes na Europa, para outros países, Espanha, França. E, em função desse fechamento da Europa nessas últimas semanas, esses imigrantes não conseguiram viajar. Então, por São exemplo, a Itália... imigrantes africanos? São imigrantes... Basicamente africanos? Não, tem Africanos. também imigrantes do Não. leste europeu, de países da Albânia, da Bulgária. Tem africanos, mas também tem imigrantes do leste europeu, por exemplo, poloneses, imigrantes que costumam viajar, costumam trabalhar alguns meses em um país, alguns meses em outro. E a falta dessa mão de obra na Itália coloca em risco a produção agrícola. Então, isso foi uma coisa interessante, que algumas entidades ligadas ao setor agroalimentar abriu, inclusive, oportunidades para desempregados, e muitas pessoas se inscreveram para colher fruta, colher verdura, enfim, para participar dessa colheita nesse momento. Uma parte dessas pessoas são pessoas que perderam trabalho, que estavam sem trabalhar, inclusive, por exemplo, gente que trabalha com o turismo, que é um dos setores, que é um setor muito forte aqui na Itália. Paralisado, né?
completamente paralisado, não se tem a mínima ideia de quando vai ser retomada essa atividade, né? Então, assim, realmente assim, é desesperador, eu acho, ver, porque é uma pandemia que causou um certo desequilíbrio em diversas áreas da sociedade. Sim. Sabe? Deixa eu ver se eu entendi. Essa mão de obra desempregada na Itália, ela não supre a demanda que tem e que era suprida por imigrantes? Ela não atende? Não atende. É engraçado que a estimativa é que os números não são certos. Algumas entidades falam em 250 mil imigrantes, o déficit seria mais ou menos de 250 a 300 mil, e há uma discussão neste momento no governo italiano para regularizar imigrantes irregulares que vivem na Itália para que essas pessoas possam suprir essa necessidade nos campos. Então, teria aí um fator econômico, né, que é um setor que está passando por séria dificuldade nesse momento, e também tem um fator sanitário que, nessa nova fase da Itália, uma coisa que todo mundo tem falado e que o país ainda não sabe como vai fazer, é aumentar os exames para controlar a difusão da Covid, né? Então, assim, trazendo esses imigrantes irregulares para a economia formal, enfim, legalizando a situação deles, o Estado também tem mais condições de controlar a situação sanitária dessas pessoas, né? É um pouco uma ironia, né? A imigração e o ambiente xenófobo e tal acaba, né, exato. defrontando com a realidade da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, né, da dependência que existe delas. Né? Exatamente. Esse foi um assunto muito explorado, a xenofobia, esse medo dos imigrantes, né, do estrangeiro. Isso foi uma coisa muito explorada na Itália nos últimos anos, sobretudo, não só pela extrema-direita, mas sobretudo pela extrema-direita. O Matteo Salvini, né? Então, realmente uma ironia ver que numa situação dessa, os italianos, para consumir certos produtos, depende exclusivamente da mão de obra estrangeira, né? De mão de obra, que não é uma situação exclusiva, inclusive, da Itália, né? É uma situação de alguns países da Europa. Da Europa, exato. Isso a imprensa internacional até abordou esse tema ultimamente aqui na Europa, porque Alemanha, França, Espanha, todos esses países vivem por uma situação parecida. Só alguns setores que voltaram, não é isso? Indústria... Sim. Todos os setores. Não são todos os setores. Por exemplo, os bares e os restaurantes, alguns bares voltaram a funcionar. Mas com a seguinte condição: você precisa consumir ou em casa, enfim, comprar e levar para casa, ou, por exemplo, uma tradição italiana, que é essa coisa do café, de comer um corneto, tomar um café na rua. Você não pode consumir nada dentro dos estabelecimentos, você tem que comprar. Nós vimos muita foto aqui do pessoal na calçada comendo. Na calçada, né? Exato. E servem o café num copinho de plástico. Então, essa retomada está sendo ainda muito, muito lenta. Assim, alguns setores da indústria, vários, assim, o governo, num decreto que editou, estipulou, são cerca de 200 atividades que já receberam o aval, a permissão para voltar a funcionar. Mas tem, por exemplo, shopping center ainda fechado, galerias comerciais, algumas atividades ainda estão, enfim, impedidas de funcionar. E a coisa está um pouco confusa, porque essa reabertura vai acontecer ao longo do tempo. Até junho tem um cronograma. Só para esclarecer a extensão do que foi o confinamento aí nesses últimos 50 dias, na comparação com o Brasil. Por exemplo, Belo Horizonte, onde eu estou. Né? Em Belo Horizonte, o prefeito determinou um isolamento social, e isso significava fechar
lojas, galerias, né, shopping centers, tudo que não fosse essencial, como o que podia ficar aberto, farmácia, supermercados, né, lojas de alimentos. E esse tipo de serviço permaneceu aberto nesses 50 dias? Como é que isso funcionou? Foram pouquíssimos os serviços que permaneceram abertos. Os supermercados, que estão funcionando desde sempre, farmácias, as tabacarias, que a tabacaria aqui na Itália, ela tem uma função quase de uma casa lotérica no Brasil, porque é um lugar que você pode pagar conta. E outra coisa que está... enfim, foram basicamente esses setores. Tudo mais fechou, assim. Então, você poderia sair para fazer compra, né? Alguns lugares, por exemplo, no meu bairro tem uma feira de rua que agora voltou, mas a feira também foi suspensa. Então, aqui não, que as feiras continuam funcionando, menos, mas continuam. Tem alguns que não. Exato. E assim, o transporte público continuou a funcionar, embora ele tenha funcionado de forma bem reduzida, porque assim, hospital, né, essas coisas estavam funcionando normalmente, claro. Como nunca, né? Como nunca. Como nunca, sim. Então, assim, até os bancos, as agências bancárias fecharam. Foi realmente estranho ver o país se fechar dessa forma, porque foi uma decisão muito rápida, assim, quando foi tomada. Acho que o governo italiano foi muito corajoso e se mostrou uma decisão acertada de ter decidido. Foi o primeiro que fez isso, não é? Foi o primeiro país a fazer, a impor uma quarentena para toda a população, né? Quer dizer, antes tinha o exemplo de Wuhan, né? Aquela região de Wuhan na China, mas assim, um país decretar um confinamento amplo e geral, a Itália foi o primeiro, né? Enfim. E também foi uma medida tomada para evitar uma fuga de pessoas do norte para o sul, porque assim a situação foi realmente muito séria na Itália, na região norte, na região da Lombardia e em torno ali. Eu estou em Roma. Roma é no centro da Itália, né? O centro e o sul da Itália foram regiões que não sofreram como o norte sofreu. E a decisão de decretar a quarentena em todo o país foi exatamente para evitar essa fuga de pessoas do norte para o sul, que chegou a acontecer, inclusive, no início. Quando houve o anúncio do confinamento no norte, as pessoas tentaram sair para o sul, né? Foi daí que foi o confinamento total, não é? Sim, foi porque o início também, quando houve essa discussão no início, houve uma certa confusão e um certo desencontro entre os políticos. A questão política na Itália é muito engraçada, porque às vezes parece uma grande briga, assim, você não entende nada num primeiro momento. As regiões do norte entraram em desacordo com o governo, e nessa discussão acabou vazando para a imprensa um decreto que determinava a quarentena de 16 milhões de pessoas no norte da Itália. Então, isso provocou um certo pânico e muitas pessoas saíram do norte em direção ao sul. Então, tinha por trens... trás disso tem a disputa política aí do primeiro-ministro, enfim, dessa frente que está aí em torno do primeiro-ministro, e o Matteo Salvini. Sim, tem uma disputa política por trás. A Lombardia é governada pela Liga, que é o partido do Salvini. Um partido de direita, de extrema-direita, enfim. Então, no início ficou muito claro isso, essa confusão. O problema é que a Liga, ao longo desse processo todo, a Liga acabou rachando, porque o Vêneto é uma outra região do lado da Lombardia, também uma região do norte, que também é administrada pela Liga. Um governador se chama Zaia.
Mas, diferente da Lombardia, o Vêneto foi uma região que lidou muito bem com toda essa emergência do coronavírus. E uma das razões foi ter feito exames em grande número. Fizeram, inclusive, o exemplo do Vêneto hoje é citado nacionalmente como um caminho que a Itália deve seguir nessa segunda fase. E o político do governador do Vêneto é um quadro, digamos assim, um pouco menos alinhado com o Salvini. Então, o Salvini acabou ficando numa posição desconfortável nessa crise, porque ele perdeu popularidade, o discurso dele não foi bem visto, as posturas que ele tomou nesse período, enfim, a postura que ele tomou nesse período não foi bem vista, e o fato da aprovação do primeiro-ministro Giuseppe Conte ter crescido muito, assim. Mais de 30 pontos, não é? Foi um momento meteórico assim, de aprovação, ele que não era frágil, né? Estava no cargo, mas numa condição frágil, não? Estava. É engraçado porque o governo Conte, o primeiro governo Conte, começou quando eu me mudei, quando eu cheguei na Itália. Foi logo eu me mudei e começou o governo. E o Conte era uma figura completamente desconhecida que era tratado, inclusive pela imprensa, como uma marionete, como um bonequinho que estava no meio de dois políticos que de fato comandavam o governo, que de um lado era o Salvini e de outro é o Luigi De Maio, que hoje é o ministro das Relações Exteriores da Itália. Bom, nisso foi o primeiro governo Conte, que acabou em setembro do ano passado. Houve uma crise com o Salvini, que o Salvini rompeu com o governo, numa tentativa de virar ele o primeiro-ministro. O objetivo dele era convocar novas eleições. Ele era o ministro do interior, não é isso? Exato, ele era o ministro do interior. Era, como é ainda hoje, o político, digamos, mais popular da Itália. Naquela época ele estava fortíssimo. Se houvesse uma eleição, provavelmente ele iria vencer mesmo. Hoje a história talvez seria outra, mas naquele momento ele era imbatível, realmente. E o Conte, como um bravo político mineiro, daqueles dos velhos tempos, conseguiu costurar um acordo em torno dele, inclusive com o apoio do Vaticano. Isso agora, no segundo mandato, né? No segundo mandato. Quando ele começou o segundo mandato, ele já era uma outra pessoa. Recebeu o apoio público do Donald Trump. Enfim, o Papa manifestou simpatia por ele. Ele realmente se reinventou depois dessa crise. E estava, digamos assim, estava levando o governo de uma forma um pouco apagada. A crise do coronavírus... De costurado, feito a costura de apoio, ele estava ameaçado. Estava ameaçado. É um governo que ainda hoje pode ser considerado um governo frágil. É uma coalizão formada por partidos que até pouco tempo atrás eram inimigos, enfim, não... Mas essa crise do coronavírus deu uma sobrevida para o Conte, eu acho que sobretudo pela maneira em que ele encarou a crise, se comunicando o máximo possível com a população, falando na televisão, falando até em live no Facebook, e ele transmitiu realmente segurança, o que as pesquisas mostraram. Uhum. A forma como ele conduziu, por exemplo, o apelo à União Europeia, ele liderou um grupo de países, se não me engano, de 8 ou 9 países, pedindo que a União Europeia desse uma ajuda a esses países que estão sofrendo mais o impacto da pandemia, né? Uma Exato. Ajuda financeira, o que eles chamaram de Eurobond, né? Que seria a emissão de títulos para enfrentar essa queda de PIB que eles vão sofrer, coisa que a União Europeia não decidiu ainda, mas não é? Parece que... Mas isso foi importante para ele? Isso o fortaleceu? Sim, foi muito importante, inclusive porque ele conseguiu cooptar, digamos assim, uma pauta que era identificada com esses partidos da extrema-direita, que tinham um discurso
a União Europeia muito forte. Então, ele se apresentou, assim, ele fez duras críticas à União Europeia, ele aglutinou esse grupo que você mencionou, assim, ele reuniu França, Espanha, Portugal, Irlanda, vários países que fizeram uma carta pública, os 9 líderes assinaram conjuntamente essa carta pedindo que a União Europeia costurasse, trabalhasse nesse, o que foi chamado de Eurobond, né, que é a emissão de títulos, né, emissão de dinheiro, basicamente. E isso foi uma outra coisa que eu acho que o fortaleceu muito perante a opinião pública, porque os mecanismos da União Europeia para combater esse tipo de desequilíbrio fiscal e econômico, eles são considerados insuficientes para uma crise dessa magnitude. Eu acho que agora a União Europeia está até, quer dizer, ela já mudou um pouco o discurso em relação a isso. A Merkel, inclusive, já sinalizou com uma atenção maior aos países do Sul, enfim, aos países mediterrâneos. Mas a verdade é que todos os países europeus vão sair numa situação muito crítica dessa crise, né? Talvez a Itália seja o pior, mas assim, a Alemanha talvez menos, porque é a economia mais forte do euro, mas França, Espanha, enfim, todos os países vão precisar desse socorro, né? A Itália teve aí quase 30 mil mortos, não é? São 60 milhões de habitantes o país. Está aí saindo desse período de 50 dias de confinamento, né? Você consegue ver, só para a gente encerrar nossa conversa, paralelos na condução política, na condução do enfrentamento da crise, com o Brasil, com o que nós estamos vivendo, os governos, o governo central, o governo Bolsonaro, os governadores, essa cena que nós temos aqui hoje, né, de enfrentamento, inclusive, de oposição entre eles, e de um crescente número de casos e mortes no país. Olha, sim, infelizmente há diferenças gritantes num caso e outro. Acho que a fundamental é o fato da classe política aqui ter se unido em torno da necessidade da quarentena, de ter entendido que tratava-se de uma crise muito séria. O número de mortes explodiu muito rápido no início de março, né? Foi uma coisa assustadora, assim. E eu acho que uma coisa interessante é que o italiano, de forma geral, ele é parecido com o brasileiro em algum aspecto, sobretudo nessa coisa de não acreditar muito em regras, de ter uma certa resistência a qualquer tipo de regra. E, por incrível que pareça, nessa crise, o povo italiano se mostrou muito consciente da necessidade de estar em casa, de cumprir as recomendações. Claro que respondeu. Exato, e isso foi muito importante, eu acho, porque é claro que teve gente que foi multada, que saiu, que descumpriu as regras, mas, de forma geral, se eu não me engano, mais de 95% da população entendeu e acho que menos de 5% da população foi notificada. Então, assim, primeiro, a questão política. Eu acho que as autoridades entenderam a gravidade do problema e apresentaram um discurso único. Não tem essa coisa como a gente vê no Brasil, de um governador dizer uma coisa e o presidente dizer outra, e no final das contas você não sabe o que aconteceu. E o fato da população ter entendido, eu acho que enfim, acolhido o discurso único, né? Claro, é uma coisa assim, eu acho que todo mundo conhece alguém que foi contaminado, que pegou, assim, e se você for falar com as pessoas do norte da Itália, Bérgamo, por exemplo, todo mundo vai conhecer alguém que morreu. A taxa de mortalidade em Bérgamo é altíssima. Assim, essa semana saiu uma comparação do número de mortes em Bérgamo em março desse ano para a comparação do março do ano passado, e o aumento foi mais de 500%. Assim, impressionante. Então,
E eu acho que o respeito à ciência aqui também é um pouco maior. Eu acho que as pessoas, embora a Itália tenha, por exemplo, um movimento anti-vacina muito grande, mas eu acho que isso eu estou dizendo pela minha experiência aqui e pela minha experiência como brasileiro, né? Eu acho que aqui claro que há desconfiança, mas eu acho que as pessoas respeitam e acreditam mais na ciência. Enfim, é difícil ver um político, para não falar de um chefe de Estado, dizer que tratar isso como uma gripezinha, né? Ninguém teve a cara de pau de dizer isso aqui. Enfim. Lucas, felizmente, não é? Felizmente, para a exato. Itália. Olha que a coisa foi terrível, né? Terrível. Sim, sim. E que nós estamos aqui, com certeza, torcendo para que essa volta à normalidade ocorra bem, sem novas ondas, mas, enfim, torcendo para que... Eu acho que o Brasil inteiro, né, a gente tem uma identidade grande, né, com a Itália, sim, e eu acho que... Agora estamos nós aqui também preocupados com o nosso avanço, mas torcendo para que tudo ocorra bem por aí. E é interessante que eu acho que a Itália, por ter sido o primeiro país a decretar a quarentena e por ter sido bastante atingida pelo vírus, vai ser um laboratório também do que pode ser essa segunda fase, a convivência com o vírus, o tratamento. Então, além dessas semelhanças todas que você apontou, eu acho que poderemos tirar daqui algumas lições, não só para o Brasil, mas, enfim, porque é isso. Que não fazer o que fazer, né? Porque também somos muito parecidos nessa necessidade de afeto, de reunir, de estar com as pessoas. São dois povos parecidos, assim, nesse sentido. Lucas Ferraz, muitíssimo obrigada. Obrigado você, Vivian. Valeu. Obrigado pela conversa.